Salve, nação alvinegra, aqui é o Rucorim trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, vamos falar de Duílio, né, e do André Sanches também, né. Bom, o Duílio aí, dias atrás, ele demitiu o Vanderlei Luxemburgo e aí a maior pressão, por incrível que pareça, parece que foi do elenco, de acordo com Samir Carvalho. O elenco não gostou do resultado, né, do Corinthians após o jogo contra o Fortaleza em 1-1, e o elenco pressionou o presidente, né, o Duílio, falando que eles não teriam como reverter o placar lá. Tudo bem, a gente não perdeu, mas assim, a gente vai ter que ganhar lá em Fortaleza na próxima semana. Então, meio que o elenco pressionou, falou que não teria força se continuasse a forma de trabalho do Vanderlei Luxemburgo. E aí, com os maus resultados, junto com essa pressão do elenco, o Duílio acabou demitindo o Vanderlei Luxemburgo. E aí a filha dele ainda ficou revoltada, mandou em suas redes sociais lá postagens falando mal, enfim. Então deu tudo no que tinha que dar. E aí contratou o Mano Menezes, o seu Duílio. Tá, aí você fala, não, mas ele fez uma coisa boa, não sei o que. Só que, de acordo com o blog do Macedo, setorista do Corinthians, não foi bem assim. Quem fez a contratação, quem ligou para o Mano Menezes foi o seu próprio André Sanches. Ele fez a contratação, ele estipulou o contrato longo de Mano Menezes, a quebra de contrato e tudo mais. Então é assim, se realmente isso for verdade, é ridículo, é uma vergonha isso, porque o seu Andrés ele pode não estar nos holofotes, mas ele sempre atua no Corinthians. É coisa incrível. Tá mais aí de 16 anos essa chapa aí que nunca sai, né? Porque será, né? Mas enfim, quem manda na realidade no Corinthians e quem sempre mandou é o seu André Sanches. Os outros presidentes ficam ali como marionetes. É basicamente isso. Teve aí a coletiva do seu Mano Menezes, a apresentação, né? E o seu próprio Duílio tava junto e tal. Fez aquele momento dele, né? Falando... Primeiro ele meio que se desculpou com o Mano Menezes, porque em 2021 ele havia dito na imprensa que o Mano Menezes não trabalharia no mandato dele. E aí ele explicou por que ele disse aquela fala. Porque estava sofrendo muita pressão e estavam falando na imprensa bastante, pressionando ele de Mano Menezes no clube. E aí, para acabar, ele falou, ó, esse técnico aqui não vai trabalhar na minha gestão. Enquanto estiver como presidente, ele não vai trabalhar. Então, basicamente, ele falou isso, né? Ele deu essa desculpa e ainda pediu desculpa pro Mano Menezes. Ele fez aquele merchanzinho dele, né? Aquele comercialzinho dele. Mas enfim, aí já começou assim. E aí depois ele atacou o Augusto Melo, falando que ele era o presidente e que ele estava mandando. Então ele fez a contratação e pronto. E que se viesse ter algum problema, que fizesse algo na gestão do próximo presidente. Tipo, eu acho isso ridículo. Isso para mim é antiético. E porque também ele pode acabar comprometendo a gestão do próximo presidente. Então é assim, é ridículo. Eu acho ridículo isso aí. Corinthians! E aí teve, né, o Mano Menezes falando na coletiva. Ele falou muito bem do Corinthians, como vocês podem ver aí. Prazer estar aqui. Boa tarde a todos. Quando a gente recebe pela terceira vez o convite para dirigir um clube do tamanho do Corinthians, primeiro, antes de responder todas as perguntas, gostaria de dizer da satisfação de estar aqui, do orgulho que é voltar a terceira vez para uma casa como essa, dizer que certamente o que me levou a aceitar depois do convite um retorno ainda esse ano, que não era a primeira ideia, e eu já tinha deixado isso claro em outras entrevistas, é exatamente o tipo de relacionamento e de respeito que a gente construiu nas outras duas vezes quando passei aqui. Então
esse comprometimento que temos, essa gratidão mútua que temos, né, me fez voltar aqui e assumir novamente esse desafio de dirigir essa grandeza que o Corinthians é, mesmo faltando 3 meses aí para nós terminarmos a temporada de 2023. Recebi com surpresa porque não esperava, né, nenhum presidente, acredito, que contrata um treinador pensando em interromper o trabalho, né? Toda a direção e todo treinador, quando estabelece um contrato de relação, ele é bom para todo mundo que a gente consiga levá-lo até o fim, mas às vezes o futebol toma caminhos diferentes do esperado. Então, quando recebi a ligação me fazendo a consulta, porque sempre é assim, primeiro você faz uma consulta, depois você vai começar a negociação, realmente fui pego de surpresa. E também falou sobre o time, né? Ele já comandou o treino de ontem, comandou o treino de hoje, ele já fez uma mudança, os próprios jogadores mesmo e staff dos jogadores nas suas redes sociais aí falaram sobre, ficaram espantados com a forma de trabalho de Mano Menezes. Ele simplesmente mudou algumas coisas, né? Compactou mais o time, trabalhou a saída de bola, coisa que não estava tendo com o seu próprio Vanderlei Luxemburgo. Então é assim, já vamos ter uma mudança agora mesmo, amanhã contra o São Paulo às 6h30. Não vai ter tanta diferença, vamos ter uma diferença, mas nem tanta, porque também a gente vai jogar com muitas reservas. Mas enfim, o fato é que ele já mostrou uma cara nova, né? Ele gosta do clube, muita gente da torcida gosta dele, muitos diretores, né? Pessoas dentro do Corinthians também gostam dele. Então assim, tem muita coisa envolvida boa no meio disso. E ele realmente pode dar muito certo. Assim como ele veio em 2008, ficou até 2010, ele teve uma grande passagem. Depois a gente mandou ele para a seleção e ele retornou. Ele falou até nessa gratidão na própria coletiva. Achei muito bacana. Até no vídeo de ontem eu falei sobre esse negócio de gratidão, coisa que o seu próprio Tite não teve com o Corinthians. Eu acho que ele deveria ter tido, mas não teve. Corinthians! Bom, vamos falar de Matias Rojas. Bom, todo mundo sabe que Matias Rojas sofria bastante contusões lá no time na qual ele atuava na Argentina. Jogou muito pouco, o fato, tudo bem, fez bastante gol esse ano. Só que assim, jogou pouco ainda no começo deste ano. E no Corinthians nem bem veio, fez um jogo e no jogo seguinte lá contra o Bahia se contundiu. E aí melhorou, não sei o que, voltou a jogar. E aí ainda até o primeiro jogo contra o São Paulo, simplesmente não pôde jogar. Voltou pro segundo daquela forma, né, que todo mundo sabe. Jogou pouco. Entrou ainda no segundo tempo, mas enfim, tentou ainda fazer alguma coisa. E agora, simplesmente, contra o São Paulo, de novo, parece que a gente não vai ter ele, porque ele se contundiu de novo. Ele ia jogar contra o Fortaleza, né? E acabou tendo simplesmente lá uma lesão na coxa. O fato é que ele tinha treinado, tava tudo ok. Ele ia pro jogo. No primeiro jogo da Sul-Americana contra o Fortaleza, tava tudo ok para ele ir. De última hora simplesmente falou que ele tava lá com a contusão na coxa, uma lesão na coxa, e aí ele não pôde jogar. E agora contra o Clássico, logo após, parece que ele não vai voltar também, e o Corinthians amanhã vai ficar muito desfalcado. O fato é que lá na Argentina, a torcida de lá já falava que ele era sapatinho de cristal, né? Já falava que ele jogava pouco e a torcida reclamava muito justamente por isso, por ele estar mais no DM do que jogando. Tudo bem, quando ele jogava, o time tinha uma cara. Só que assim, se o Corinthians, sabendo de tudo isso e agora
quando ele simplesmente está sofrendo lesões. O Corinthians fez a contratação sabendo de tudo isso, é um erro gigante, né? Tudo bem que ele é um baita jogador, todo mundo sabe, sabemos disso, porém, se for para ficar igual o Renato Augusto, a diferença do Renato Augusto é que ele tem uma idade avançada, e o Rojas, ele é novo. Então é assim, basicamente a gente vai ter dois jogadores sofrendo quase os mesmos problemas. Um não sai do DM porque sempre entra com lesão e contusão. E o outro porque simplesmente não pode forçar muito, porque senão vai sofrer uma contusão ou lesão. Então a gente tá complicado. E vai ter que resolver isso principalmente pro ano que vem. Corinthians vai jogar amanhã contra o São Paulo e o time é basicamente esse. Que possível time, né? Cássio, Gil, Lucas Veríssimo, Bruno Mendes, Matheus Bidu, Maicon, Fausto Vera, Juliano, Pedro, Gustavo Silva e Romero. Bom, por que será basicamente isso? A gente amanhã tem 3 jogadores suspensos, que é o Fagner, o Yuri Alberto e o Gabriel Moscardo. Esses 3. E os outros 3 que não irão jogar é o Fábio Santos, Renato Augusto e o Matias Rojas. Matias Rojas, que eu acabei de explicar, tá com uma lesão. O Renato Augusto e o Fábio Santos jogaram o jogo inteiro contra o Fortaleza, então eles têm que descansar. Então, basicamente, a gente vai ter 6 desfalques, mas é basicamente isso. Desejo um bom fim de semana a todos, agradeço a vinda, senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu! Fui!